Olha só, nós sabemos que existe um conflito cósmico acontecendo. Um conflito muito grande. Estamos acostumados a ouvir que há guerras e rumores de guerra entre os homens, entre as nações. Nós sabemos que os homens lutam utilizando para isso que tipo de armas, irmãos? Todo tipo, né, irmão? Armas químicas, biológicas, canhões, metralhadoras, vírus, bactérias, todo tipo de arma hoje é utilizada pelos homens nesse grande conflito cósmico que nós aqui no planeta Terra estamos envolvidos. Isso é algo que já é conhecido bastante de nós. Só que o conflito que nós queremos falar, ele não é um conflito onde nós utilizamos as mesmas armas que os homens. Porque no conflito espiritual cósmico, que nós sabemos que está em andamento, as armas dos homens servem para quê? No conflito, preste atenção na pergunta, no conflito cósmico espiritual, onde nós estamos envolvidos, essas armas dos homens que nós mencionamos, canhões, vírus, bactéria, metralhadora, isso serve para quê? Para nada. No conflito cósmico espiritual, essas armas não servem para nada. Aí, nós muitas vezes esquecemos que esse conflito é espiritual e queremos militar com as armas que não têm função no conflito espiritual. E aí, nós nos vemos envolvidos em uma guerra que muitas vezes nos leva a lutarmos uns contra os outros. Porque nós estamos acostumados a querer lutar contra aquilo que nós conseguimos o quê? Ver. Então, quando a gente fala de uma guerra, olha o texto de Efésios 2, vamos utilizar a nossa Bíblia? O texto de Efésios 6:12, que nós lemos para a base de nossa oração, o que é que ele dizia? Vamos voltar lá. E as crianças vão prestar atenção, Ian. Vamos prestar atenção. Porque vocês agora já são grandes o suficiente para entenderem o que eu estou falando. E isso tem a ver, como é seu nome? Como? Débora. Isso. Gabi. Isso tem a ver com você também, Gabi. Por isso preste atenção. Efésios 6:12. Pois não é contra as pessoas da carne e sangue. Vamos entendendo. Não é contra pessoas de carne e sangue. Quem são pessoas de carne e sangue? Nós. Então a nossa luta é contra uns contra os outros? Está dizendo que não é contra pessoas de carne e sangue. Continua, irmão. Mas sim contra os principados e poderes, contra os príncipes deste mundo das trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Preste atenção. Nós lutamos contra principados e potestades. Existe uma hierarquia na guerra espiritual e é contra esse exército que é hierarquicamente organizado, que peleja no mundo espiritual, nos lugares celestiais. É o que o irmão leu aí. Nos lugares celestiais que nós temos que pelejar. Então, na luta da carne, olha o que o ser humano, Gabi, costuma utilizar. Na luta da carne, não estou falando na luta espiritual. Na luta da carne, nós nos envolvemos com mentiras, fofocas, contendas, ruins suspeitas, falações, reclamações, brigas, dissensões. Na luta da carne, nós nos envolvemos com essas coisas. Agora, se nós falamos dos lugares celestiais, quais são as armas que nós teremos que utilizar? Vamos evoluindo para isso. Agora, nós vamos ler Efésios 6. Vamos abrir a Bíblia. Efésios 6. Nós vamos ler do verso 10 ao 17. Eu vou ler o primeiro verso
E os irmãos podem dar continuidade na leitura. Inclusive, Débora, se você quiser ler um texto, Gabi, por que vocês me enganam, né, Débora? Inclusive, Gabi, você pode ler um texto se quiser também. Irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. Nesta guerra, enquanto vocês procuram, eu vou dizer a vocês, nesta guerra, Efésios 6, nós vamos ler de 10 a 17. Nesta guerra, nós não somos convidados, preste bem atenção no que eu estou dizendo. Nesta guerra, nós não somos convidados a nos alistarmos em um exército para ajudarmos a este exército vencer a guerra. O que foi que eu disse? O que foi que eu disse? Nós não estamos alistados nesse exército para não vencer a guerra. Não, presta atenção. Nós não somos convidados a nos alistarmos neste exército para ajudarmos a ele a vencer a guerra. Por quê? Porque Cristo já venceu por nós. Isso aí, irmão. Por que eu faço essas perguntas, irmãos? Para ver se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. O irmão entendeu perfeitamente. Nós não estamos aqui nos reunindo para fazermos uma frente unida para ajudarmos o exército do príncipe Emanuel a vencer a batalha. Porque exatamente como o irmão disse, este exército já é vencedor. Nós já conhecemos o fim desde o início. Entenderam isso? Agora nós vamos para Efésios. Vou ler o primeiro verso, 10. No demais, irmãos, estou escutando um barulho, alguém está falando? Quem falou? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Alguém lê o 11. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo, preste atenção, as armas da batalha espiritual nos lugares celestiais. Preste atenção, irmãos. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. A gente precisa, para construir o pensamento, ter um pouquinho de paciência. Para isso nós vamos ler mais um texto, que agora está no capítulo 2 de Efésios. Capítulo 2 de Efésios, eu vou ler com os irmãos do 1 ao 6, preste atenção. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, olha isso, do espírito que agora opera em quem, irmãos? Nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós que estamos aqui dentro, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos de quem? Filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Olha só, irmãos, há uma luta, já chegamos neste consenso. Só que a nossa luta não é contra pessoas de carne e sangue, não é de uns contra os outros. Essa luta não pode ser vencida utilizando as armas da carne, que são armas ruins, que vêm na maior parte da nossa língua e da nossa mente enferma. Ela deve ser vencida com armas espirituais. Fala do escudo, que é o quê? Da fé. O capacete, o quê?
E tem uma arma que, além de te proteger, é a única que também serve para atacar. Qual é? A espada, que é o quê? A palavra de Deus. Sabem que a espada, além de defender, ela faz o quê? Ela ataca também o seu inimigo. Por isso, muito importante, está o quê? Está o quê? Escrito. Por isso é muito importante. A única chance que nós temos, irmãos, individualmente e como igreja, de vencermos a batalha do mundo espiritual é entregarmos de fato a liderança da igreja e da nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, Príncipe Emanuel. Não tem outro jeito. Nós estamos aqui há muito tempo pelejando uns contra os outros, porque queremos lutar contra aquilo que nós vemos. E contra aquilo que nós não vemos, nós só temos uma chance. A igreja entregar a sua liderança espontaneamente ao Príncipe Emanuel para que ele peleje essa batalha. E não só a igreja, mas você, na sua vida particular e individual, também só tem uma chance. Entregando a liderança ao Príncipe Emanuel, que é o único que pode vencer essa batalha por nós. Deixa eu falar uma coisa espiritual, que só no espiritual a gente consegue entender. Isso é para exemplificar o que é o mundo espiritual. Um casal, ele é o único que pode oferecer a cobertura espiritual necessária para um lar. Quando um casal que tem filhos, eles se separam, eles quebram esse guarda-chuva espiritual que protege o seu lar e os seus filhos. E aí, sem essa proteção espiritual que só os pais conseguem conceder aos filhos, Satanás tem maior acesso a todos os membros desta família. Percebem que quando uma família é destruída, normalmente, na maior parte das vezes, se perdem os filhos e os pais. Difícil sobrar alguém. Não são todos os casos, mas na maior parte dos casos. Porque isso é espiritual. Isso é proteção espiritual no lar. Por isso não pode haver ruptura sobre a vida dos filhos. E essa ruptura acontece quando os pais não enxergam o mundo espiritual tal qual ele é. E permitem que por meio da ruptura desse guarda-chuva essa família se comprometa. Agora nós vamos falar de uma forma mais solene, que a gente precisa ter os nossos ouvidos muito abertos para a gente conseguir entender. Nós vamos ler Mateus capítulo 8. Não deixe sua Bíblia de lado, porque nós vamos usar ela todo o tempo. Mateus capítulo 8. Vocês terão que ter os ouvidos muito bem abertos para entenderem o verso 14 ao 17. 14 ao 17. Preste atenção. Preste atenção. Escuta. Mateus 8, 14 ao 17. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam o quê? Prestem atenção, construam o pensamento, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. O texto bíblico fez uma associação aqui, que nós vamos concluir ela no próximo texto. Lucas 4, 40 e 41. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versos 40 e 41.
Não conversem em paralelo. Se tem dúvida, me perguntem. Márcio Marcos. Esse é quem? Marcos. Então, Marcos, se tem dúvida, me pergunte. Não converse paralelo. Lucas 4, 40 e 41. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles os curava. E também de muitos saíam o quê? Demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Último texto para a gente concluir esse raciocínio. Mateus 10, capítulo 1. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Irmãos, preste atenção. Preste bem atenção. Nós temos uma mensagem que é chamada o braço direito da tríplice mensagem angélica. Quem se lembra qual é? A reforma de saúde. Nós ensinamos as pessoas, por meio do que nós aprendemos sobre a reforma de saúde, uma forma de ter saúde. Mas quando nós nos deparamos com muitas enfermidades que a reforma de saúde não resolve, quando nós nos deparamos com casos como esses, que o Senhor Jesus encontrava e os discípulos também, quando nós notamos que a doença não é do corpo, mas é do espírito, o que nós temos oferecido às pessoas? Jejum e oração. Eu vou ousar dizer à igreja, nós não temos tido coragem de admitir que a doença é espiritual, irmãos. Nós não temos tido coragem. A gente fica procurando na ciência, na medicina, uma causa para as pessoas que têm uma constante ideia suicida na mente. Nós ficamos procurando na ciência, na medicina e na reforma de saúde uma forma de tratar aquela pessoa que vive com uma depressão contínua, sem causa aparente. Nós ficamos procurando na ciência e na medicina a solução para pessoas que estão nitidamente endemoniadas. Mas nós queremos crer que a doença dela vai ser curada, ou com um benzodiazepínico, ou com uma reforma de alimentação, e não ousamos a crer nisso daqui, olha bem o que foi lido. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios. Como que a doença era curada? O que acontecia quando Jesus curava? Saíam demônios, irmãos. Está escrito no texto. Então, qual era a causa da doença? Espiritual. E a gente não tem tido o que oferecer para muitos que estão aqui, ao nosso redor, sabe? Sofrendo com depressão que não cura, que não resolve de jeito nenhum, com pensamentos suicidas, com síndrome do pânico, com esquizofrenias, com uma série de coisas. A gente não tem tido sequer a coragem de admitir. Isso é espiritual. No livro de Levítico, capítulo 26. Livro de Levítico, capítulo 26. Irmãos, todo silêncio é pouco para a gente entender isso. Porque eu não tenho condição de fazer os irmãos entenderem.
Só o Espírito Santo de Deus pode te fazer entender o mundo espiritual. O ser humano não tem como te fazer entender o mundo espiritual. Então a gente precisa ter atenção. Nós vamos ler o livro de Levítico, capítulo 26, do verso 1 ao 16. Não fareis para vós, nós vamos lendo e entendendo e parando e interpretando. Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinares a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados. Irmãos, está tendo muito barulho, eu não estou conseguindo me concentrar. Verso 2. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. Preste atenção, aqui Deus começa a falar contra o pecado do quê? Contra o pecado do quê? Idolatria. Aqui Deus começa a falar contra o pecado da idolatria. Não farás para ti outros ídolos, colunas, nem coisa nenhuma. E ele ainda adverte: guardem os meus sábados. Verso 3. Se andares nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Preste atenção, aqui Deus vem dizendo das bênçãos que serão alcançadas, provindas do quê? Dessa obediência de não cair no pecado da idolatria, de não cair no pecado da transgressão do sábado. Então aquilo que você plantar será seu e prosperará, porque Ele cuidará de te dar isso, certo? Vamos ao verso 6. Estabelecerei paz na terra, deitar-vos-eis e não haverá quem vos espante. Me não ouvirdes e não cumprirdes todos esses mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então eu vos farei isso. Porei sobre vós terror, tísica, febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida, e semeareis debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Se não me obedecerdes, se desviares após outros deuses, ou se desviares dos meus mandamentos, o que Deus diz no verso 16, irmãos? O que viria sobre o povo? Doenças, né? Doenças. E doenças de terror, diz aí, não é não? Não é doença de terror? Doença que assombra a mente? Doença que espanta? E ainda doença no corpo também. Doenças na mente e doenças no corpo. Então, assim, há doenças que sim são do corpo, mas há doenças que vêm da desobediência e da transgressão, do abandono do Deus vivo. Tem um texto que eu já li aqui com vocês, vamos ler ele de novo só para a gente confirmar o que lemos agora em Levítico 26. Está em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Deuteronômio 28.
verso 15 e 28. Verso 15. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Verso 28. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação do espírito. Olha só, irmãos, nós precisamos entender palavras que nós ouvimos desde criancinha, desde aquele bebezinho que estava aqui no colo da irmã. Antes disso, desde o ventre da mãe. E aí crescemos ouvindo, do tamanho do Ian, e maiorzinho, geralmente até os 25 anos. Palavras que nós ouvimos, afirmativas ou negativas, elas tendem a influenciar o nosso comportamento pelo resto da vida. Há crianças que crescem ouvindo do pai a vida inteira. Ah, você não presta e não dá para nada mesmo. Não tem jeito, isso vai influenciar. Essa pessoa vai ser um ser humano inseguro. Se uma criancinha vai apresentar o seu primeiro trabalho na escola, e na hora que ele vai apresentar o trabalho, toda a turma debocha dele, ri, zomba, faz chacota dele, ele pode criar um trauma tão grande que nunca mais ele venha falar em público. Então isso são coisas reais que acontecem na nossa mente. Nós vamos armazenando a nossa história, construindo ela, e aí quando a gente se depara com situações na vida, esses acontecimentos vêm à tona e bloqueiam a gente. Isso é real. Então palavras tanto positivas como negativas que nós ouvimos ao longo da vida, especialmente de pessoas que deveriam nos proteger, que são os nossos pais, vão afetar quem nós somos, sim. Isso é uma realidade. Mas nós pegarmos isso e transportarmos para dizer que todos os transtornos e comportamentos não adequados, que a ciência chama de doença, são doenças ou são resultados de trauma, aí já é uma outra história. Aí já foge um pouco da realidade. Conseguem entender a diferença? Existem sim doenças que estão associadas a traumas históricos da nossa vida, transtornos que fazem nós nos comportarmos às vezes bloqueados, medo de falar em público, medo de se expor, insegurança, tudo isso existe e é real e deve ser tratado. A pessoa deve buscar ajuda, mas outro detalhe: você pode submeter a sua mente a uma pessoa que não crê no Deus vivo? Pense, se você não corre risco ao submeter a sua mente a alguém que não crê no Deus vivo. É muito perigoso. Então a gente tem que avaliar e entender tudo isso. Mas a gente nunca pode esquecer que a doença espiritual é real. O Senhor Jesus, quando curava a maior parte deles, saíam demônios desses enfermos. Tudo isso por quê? Porque aquelas enfermidades estavam associadas ao mundo espiritual. Agora eu pergunto para vocês, a palavra de Deus diz assim, que nós temos que lutar contra potestades que estão nos lugares celestiais. E onde são os lugares celestiais? Nós não estamos vendo. Nós não estamos vendo os lugares celestiais. Como é que eu vou lutar? Lembra que eu falei? A nossa única chance é entregar a liderança dessa batalha ao Senhor Jesus? Porque a gente não está vendo os lugares espirituais. Mas eles estão aqui, olha. Lembra que já falamos sobre isso? O mundo espiritual está aqui, está acontecendo em nosso meio. Só que a gente não está vendo. Por isso dependemos extremamente de entregar a liderança dessa batalha ao Senhor Jesus. Porque nas nossas armas e na nossa própria força, nós não temos como combater contra os inimigos que são potestades nos lugares celestiais. Quando nós vemos pessoas com tristeza profunda, sem causa, pessoas mutiladas, geralmente as pessoas usam o exemplo de Elias e falam assim, mas Elias teve depressão. Já ouviram isso?
Irmãos, Elias teve depressão? Não. O que Elias teve? Ele ficou oprimido pelo medo. Isso aí, irmão. Elias teve medo. O nome do que ele teve é medo, não foi depressão. E costuma-se usar comumente, falar assim, não, mas Elias também teve depressão. É o maior exemplo que a gente ouve de pessoa deprimida. Ele não teve depressão, ele teve medo. E qualquer um de nós pode ter medo? Sim, qualquer um de nós pode ter medo. E medo está associado ao escudo da fé, entende? Porque a arma espiritual é necessária, o escudo da fé, porque o medo no fundo não é falta de fé. Se quem peleja por nós é Deus, quando temos medo é porque nos falta fé. Por isso Deus diz da arma que é o escudo da fé. Fala, irmã. Aonde que uma pessoa que tem esse tipo de sintoma que a irmã está dizendo, tem uma doença no corpo ou na mente? Tem! Tem uma doença espiritual, irmãos. E a gente precisa ter, por meio da palavra de Deus, a coragem e a ousadia de mostrar para essas pessoas que a doença é espiritual. A gente precisa pegar a palavra e mostrar, minha irmã querida, isso é espiritual, o médico não vai tratar, o psicólogo não vai resolver. A sua cura, só o Deus vivo pode te dar, porque só Ele liberta e cura quando a doença é espiritual. Infelizmente, irmãos, a nós foi oferecido a mesma coisa que foi oferecida aos discípulos. Ide e tenha poder de expulsar demônios, mas a nossa fé é pequena. A minha fé é pequena. A minha fé é pequena. E eu acredito que a maior parte de nós, a nossa fé é pequena ainda. Por isso nós não temos esse poder, não exercemos esse poder. As pessoas chegam até a mim no consultório e nitidamente eu vejo e digo para elas, é espiritual. Você precisa ser curada por Jesus Cristo, é o que eu tenho oferecido a elas. Você precisa ser curada por meio da libertação que só Deus tem para te oferecer. Não tem ser humano que te cura. Então eu ensino as pessoas a buscarem a Deus, a orarem, a clamarem, a fazerem um processo de libertação das maldições hereditárias, por meio de orações de confissão de pecados, para que Deus possa atuar, libertar e curar da enfermidade que aparentemente é física ou mental. É um transtorno mental. Irmãos, deixa eu perguntar só uma coisa para vocês. Nós estamos numa guerra, isso nós já entendemos. Se o diabo tem uma bala de prata, uma única bala de prata, vocês acham que ele vai mirar em você e vai atirar onde? Na tua cabeça. É na tua cabeça. A única bala que ele tem, ele vai atirar é na tua cabeça. Porque o corpo controla, a mente controla todo o corpo. Se ele conseguir atirar na tua cabeça, ele vai controlar todo o resto. Não tem problema nenhum. As pessoas andam por aí tendo crises, onde geralmente elas são levadas a pecados sexuais. E arrancam a roupa. Que doença é essa, irmãos? Que doença é essa que te leva a sair pela rua correndo e arrancar a roupa do teu corpo? Só não enxerga quem não quer. Quem não lê a palavra de Deus é espiritual, é possessão demoníaca isso, para nos manter cativos. Não, ele diz isso por amor. Fica aqui na minha presença, porque eu sou o único que posso te guardar, proteger você do exército que anda por aqui com uma bala de prata para atirar na nossa mente. E ele é o único que pode. Não se atreva a sair da presença dele, porque o risco vai ser todo manhã. Está em Romanos 12, verso 2, que a palavra de Deus diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, como é que a gente transforma a nossa mente para a gente poder experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Como a nossa mente pode ser transformada? Só que só tem um jeito de formatar a sua mente: lendo, ouvindo. Lendo e ouvindo. À medida que você lê e ouve, isso vai mudando a sua forma de pensar. É algo sobrenatural, mas o natural é o você ler, o sobrenatural é o Deus agindo em cima daquilo que você leu. Mas o natural é você pegar e ler, o sobrenatural deixa que Deus o fará. Irmãos queridos, aqui nesse bairro, eu lembro que desde a época que começou um pequeno grupo na Casa dos Gêmeos, a gente no passado, quando existia esse pequeno grupo, a gente vinha muito para cá tentar ajudar em distribuir folhetos, as coisas que aconteciam aqui no pequeno grupo. Então a gente sabe um pouco como é a condição da maior parte dos moradores aqui. Há muitos problemas de casamentos desfeitos, de relacionamentos, que as pessoas foram construindo e destruindo suas próprias famílias. De forma que isso levou muitos para caminhar muito distante da palavra de Deus e de fazer um concerto com Ele. A gente encontrava muito isso quando vinha fazer trabalho missionário aqui. Então, assim, aqui é um bairro onde o diabo, assim como muitos outros que tem por aí, tá? Eu estou falando desse aqui porque a gente está aqui. É um bairro onde o diabo tripudiou e tripudia na vida de muitas pessoas para impedi-las de ter sequer interesse na palavra de Deus. Isso é uma realidade. Então é um bairro onde o demônio atua com o seu exército, a sua legião, de uma maneira muito incisiva. Entendam isso que eu estou falando. Vocês estão aqui tentando ser um farol da palavra de Deus para iluminar num lugar que está muito escuro, espiritualmente falando. É um lugar onde há muitas pessoas muito oprimidas e cativas do diabo. A missão de vocês não é fácil. Não é fácil. A missão de vocês foram chamados para trabalhar num lugar. Tem gente que serve a Deus num lugar muito fácil. Muito fácil de pregar, muito fácil de distribuir folheto, muito fácil de abrir igreja, muito fácil de tudo. Vocês foram chamados para trabalhar para Deus, para ser luz, onde só há trevas espirituais. Esse lugar aqui é um lugar de pessoas oprimidas e cativas que precisam ser alcançadas pelo Deus vivo, que precisam ser libertas, que Deus quer libertar. E vocês precisam entender o tamanho do compromisso e da responsabilidade que vocês têm na mão. Não é pequeno, irmãos, não é pequeno. Agora, cada um de vocês precisa aceitar esse chamado. Cada um de vocês precisa entender que recebeu um chamado de Deus para libertar cativos e oprimidos do diabo. E para que isso aconteça, vocês não podem ser um cativo e oprimido do diabo. Entendem o que eu digo? Como você vai libertar se você for uma escrava cativa e oprimida do diabo? Então, a primeira coisa, você precisa entender o que Deus disse diante do que lemos nessa palavra. Deus visita com maldição aquele que se desvia dos seus caminhos, aquele que não cumpre um assim diz o Senhor. Deus visita com maldições. E esse lugar precisa de pessoas, e hoje Deus chama vocês, cada um de vocês, para serem essas pessoas comprometidas em ser bênção na vida dos que estão aqui ao redor de vocês, para ajudar eles a serem também libertos.
também são pessoas amadas por Deus. Podem crer nisso. Estão com a vida desgraçada, mas também são pessoas amadas por Deus. Mas vocês precisam aceitar esse chamado, crer nele, se envolver nele verdadeiramente, aceitar de coração. E isso sim, renova a mente de vocês e ajuda vocês a renovarem a mente de outros. Ser luz, aonde tem muita luz, é fácil. É muito fácil. Agora, ser luz, aonde tudo é escuro, é difícil, irmãos. Isso é missão. Isso é chamado de missão. Agora você precisa, irmão, após conseguir falar, conseguir mostrar para ela que ela é cativa e oprimida do diabo, mas que Deus tem cura e libertação e transformação para a vida dela. Porque eu conheço, nós andamos muito aqui, e é verdade isso que o irmão disse. As pessoas ouvem e abrem a porta, mas elas não dão um passo. E por que elas não dão um passo? Porque elas são cativas e oprimidas. Então, a gente precisa não só falar do amor de Cristo, a gente precisa provar a elas que elas estão em uma condição de cativa e oprimida, que precisam ser libertas, e Deus tem cura e libertação para elas. E há isso mesmo entre os que muitas vezes vêm aqui dentro dessa igreja. Entendeu? Essa igreja aqui já passou fase, os que estão aqui sabem. Na época do Marcos Pereira, quando davam cesta básica nas quartas-feiras, as pessoas ouvem e vêm, mas elas não dão um passo. Elas não dão um passo, porque elas são cativas e oprimidas. Enquanto nós não conseguimos fazê-las entender isso, que elas estão em uma condição de cativa do diabo, elas não vão querer ser libertas. Entendeu? Então, irmãos, o que eu queria deixar hoje de apelo para nós aqui nesta igreja, nesta manhã é: a missão de vocês, o chamado de vocês, não é fácil. Mas se vocês se unirem enquanto povo, enquanto igreja, infelizmente, a gente só vê o povo se unir quando algum torvelinho cai sobre eles. Uma rápida experiência aqui que eu lembrei agora. Nós estávamos visitando uma igreja no mês passado, uma igreja nossa, em outro estado, não é aqui no Espírito Santo. E essa igreja, grandes problemas de desunião. Grandes problemas de desunião. E de repente aconteceu uma situação improvável, que fez com que todos se unissem em torno de ajudar um propósito que era do interesse de todos. Irmãos, foi incrível como Deus transformou aquela igreja em uma reunião de membro. Em uma reunião de membro. Quando eles saíram todos unidos, falando a mesma língua e com o mesmo propósito. Por quê? Porque algo que não era bom para eles ia acontecer. Então, quando um torvelinho acontece, infelizmente, parece que só isso une o povo. Então, se vocês forem unidos, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, mirando nos lugares celestiais, e não naquilo que é carnal, que a gente vê, que é pelejar contra a carne e o sangue, Deus abençoa com o poder do céu e vocês conseguem ser luz no meio das trevas desse lugar. E esse é o plano de Deus, esse é o chamado dele para cada um de vocês. E eu, de coração, eu oro para que Deus abençoe com o poder celestial, que é o Espírito Santo, para que vocês primeiro entendam isso. Porque a gente está dentro da igreja, ouve, concorda, mas sai pela porta e parece que dá um apagão, uma amnésia coletiva. Todo mundo esquece e volta para a mesma mesmice de sempre. Então eu oro para que Deus grave isso na mente de vocês e vocês verdadeiramente entendam que só juntos, unidos, em obediência ao Deus vivo, vocês vão conseguir brilhar nesse lugar e fazer com que aqueles que são fiéis sejam encontrados, que estão aqui perdidos no meio dessa multidão. Que Deus abençoe vocês para isso. Amém? Amém. Vamos